Muito boa noite a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos a essa assistência espiritual online realizada pelo Centro Espírita Irmão X, onde nós vamos convidando a todos que fechem os seus olhos materiais, procurem relaxar as suas mentes, os seus corações, sentindo essas vibrações gostosas, a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, num abraço gostoso, harmonioso, cheio de equilíbrio, renovador, que vai fazer com que nós possamos assimilar da melhor forma possível as reflexões que serão trazidas na noite de hoje. E que essas energias, essas reflexões, essas análises, elas não fiquem somente em nossas mentes, no aqui e no agora, mas que elas se reflitam nos nossos pensamentos do dia a dia, na nossa fala, nas nossas atitudes, que nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos então dar início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O tema principal é muitos os chamados e poucos os escolhidos, e os itens específicos sobre os quais nós vamos conversar hoje está no parágrafo 3 a 4, cujo tema é a porta estreita. Né? Então, nós começamos aí com uma passagem que o discípulo Mateus, né, ele traz no capítulo 7, os versículos de 13 e 14, ele mostra aqui a passagem de Jesus dizendo para os seus seguidores no monte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Quando a gente ouve, né, esse falar de Jesus, eu, por exemplo, quando eu comecei a ler, eu automaticamente me transportei para aquela época em que ele ainda era encarnado entre nós, e espírito de alta magnitude, magnetismo, ele meio que plasmava as palavras, né, à frente das pessoas que o escutavam, utilizando-se de exemplos simples, corriqueiros do dia a dia, né? E hoje a gente conversa a respeito desses exemplos que ele coloca, da porta estreita e da porta larga. E aí ele coloca que a porta estreita, que é aquela porta bem pequenininha mesmo, que onde uma pessoa às vezes tem um pouquinho de dificuldade ali de passar por ela, leva a um caminho, muitas vezes, de sofrimento, de dor, de amargura, mas também um caminho de redescoberta, de desconstrução, de reconstrução do ser, de se conhecer intimamente, de se perdoar,
de encontrar na oração, na conversação com Deus, o amparo, o fortalecimento diante de todas as agruras, diante de todas as dificuldades da vida. E trilhando esse caminho que vai nos trazer tudo isso, amargor, sofrimento, felicidade, sim, a gente vai encontrar no final a salvação. E na época, muitos que escutavam Jesus, que estavam ali sem comida, sem um teto, doentes, eles visualizavam procurar na oração, procuravam no fortalecimento da sua fé, buscarem caminhos que os levassem à salvação. E, com relação à porta larga, Jesus meio que plasma aquela coisa daquela porta muito grande, né, onde dezenas de pessoas pudessem passar. Uma porta onde a gente via ali as luzes, né, apagando e acendendo aquela coisa luminosa, toda luminosa, a porta das facilidades da vida. A porta onde nós podemos sim usufruir da riqueza ilícita, da ascensão social, econômica sobre a infelicidade de outros, o egoísmo, aquela situação de ostentação, só que no final, encontrando o quê? A perdição. Porque é isso que nos leva à porta larga, à porta das facilidades. E nos dias de hoje, essa análise, ela ainda permanece entre nós. Nos dias de hoje, a porta estreita, o que seria para nós? Da mesma forma que nós falamos, quando no início, quando nós nos voltamos para dentro de nós, inclusive nessa época que nós estamos passando de pandemia, de várias coisas acontecendo pelo mundo afora, nós estamos tendo essa oportunidade de olharmos para dentro de nós, de vermos a pessoa maravilhosa que cada um somos, de sabermos, termos ciência de que temos sim falhas, que temos sim muitos vícios, que a gente vai cair, mas que a gente vai levantar. E que isso não é um processo fácil, não é um processo fácil. Não é um processo fácil a gente encarar o vício do álcool, das drogas. Não é um processo fácil a gente parar de comer. Não é um processo fácil a gente parar com todos os tipos de excesso. Mas a partir do momento em que a gente encara isso como um exercício diário, a cada dia eu vou aproveitar para melhorar essa parte. A cada dia eu vou aproveitar e vou tentar mudar esse tipo de atitude. A cada dia eu vou tentar e melhorar um pouco mais a questão dos meus pensamentos. Como? Orando, se esforçando por ler coisas melhores, por ver programas melhores, por fazer por onde? Nos cuidando, nos protegendo dos caminhos que a gente sabe que não vão nos levar a coisas boas.
Hoje em dia, essa porta estreita, ela está muito real nas nossas vidas, porque é um chamamento de Deus para a gente. É difícil? É muito difícil, gente. Muitas vezes é o que faz com que muitas pessoas desistam e corram para a porta larga. Porque na porta larga, a gente não precisa pensar muito, a gente não precisa refletir muito. A gente vai de acordo com o vento que vai nos empurrando. Mas será que é essa a missão que nós temos aqui? Será que é para isso que nós viemos? Então, eu separei aqui uma historinha que a gente encontra no livro Estante da Vida, no capítulo 15, onde o espírito Irmão X, ele fala da história do Alberto Nogueira, que é um espírito que na erraticidade percebeu, né, que cometeu várias delinquências. Então ele pediu, na realidade ele implorou, né, para a espiritualidade que ele pudesse reencarnar com uma doença X, que ele fosse abandonado pelos seus familiares, que ele tivesse uma vida assim muito sofrida mesmo. Ele encaminhou esse pedido para a espiritualidade maior. E quando ele recebe o retorno, a espiritualidade diz assim: olha, não precisa se preocupar não, Alberto. Você não vai precisar reencarnar dessa forma como você pediu. Você vai simplesmente reencarnar como uma pessoa normal, tendo uma vida normal, uma família normal, porém, você vai ser médium e você precisará trabalhar num centro espírita e doar algumas horas de um dia da semana para este centro espírita. E qual não foi a surpresa quando esse espírito, né, reencarnado aqui, ele, quando chegava o dia de trabalho dele no centro espírita, ele simplesmente se esquivava, né? Ele não ia. Se estava sol, ele não ia. Se estava chovendo, ele não ia. Preferia ficar com a família, né? E o espírito irmão X diz assim: olha, tá vendo? Ele pediu, ele implorou para vir de um determinado jeito, a fim de resgatar alguma coisa e a fim de se melhorar. E, no entanto, ele veio numa família normal, com uma vida normal, e mesmo assim, ele não conseguiu cumprir a missão a que veio. Então, a porta estreita, ela se mostra para a gente de uma forma difícil, às vezes, sim. Mas a gente precisa ver que tudo que é fácil vem fácil, mas vai fácil também. Tudo nessa vida exige de nós muito esforço, muita dedicação, muito trabalho. Hoje em dia, quando a gente fala assim, olha, eu tive uma infância muito difícil e por conta disso, adulta, eu quero dar o melhor para os meus filhos. E aí, o que a gente faz? Dá a liberdade que eles querem. E aí, nós vemos um índice muito grande de jovens envolvidos em drogas, em bebidas, etc. E o que fazer com isso? É aquela questão. A porta larga está ali, chamando todo mundo. Todo mundo consegue entrar. Mas o que nós, pais e responsáveis, podemos fazer
com as nossas crianças, por exemplo. Conversar. Conversar sempre. Orar. Orar sempre. Não importa que eles nos chamem de chatos, que nós pegamos muito no pé deles, não importa. O que importa é que nós estamos nos esforçando em esclarecer a esses jovens que nós recebemos como filhos. O que importa é que nós possamos esclarecer esses jovens que serão os nossos futuros adultos, que serão os nossos responsáveis aí num futuro próximo. Então, cabe a nós sermos a diferença. Gente, a porta estreita, nós estávamos brincando no começo, que a Deise falou, da portinha, né, circunscrita. Na realidade, a porta estreita, ela não está circunscrita num local apenas. A porta estreita, gente, ela está aqui. Ela está aqui. Se nós procurarmos, nos esforçarmos em seguir esses chamamentos de Deus, por mais difícil seja a nossa vida, a gente vai encontrar no final a salvação. Agora, se nós tivermos aquele desejo de transpor a porta larga, nós saberemos que a perdição nos encontrará. Mas mesmo assim, mesmo a perdição nos encontrando, Deus, que é infinitamente bom, justo, amoroso, estará lá. Estará lá com a mão erguida para pegar o nosso braço, para nos levantar mais uma vez e nos dar mais uma oportunidade. Então, meus amigos, todos aqueles que estão aqui hoje presentes, procurem estudar o Evangelho, procurem, de alguma forma, participarem de projetos de trabalho voluntário, se podem trabalhar no centro espírita, que seja bem-vindo, que cultive boas leituras, que assista bons programas, a fim de que o equilíbrio possa nos encontrar e amparar os nossos corações. Então, é essa a mensagem que nós tínhamos para passar e esperamos em Deus que todos nós sejamos tocados pelo chamamento para essa porta estreita. Muito obrigada.